Quarta sessão da segunda temporada do nosso Passando a Limpo. É uma websérie que já teve uma temporada anterior, que foi a primeira temporada. Já está completa lá no meu canal do YouTube, tá? No final eu deixo escrito aqui nos comentários a descrição para você poder assistir a primeira temporada completa. Então vamos lá, todo mundo está com o teclado chinês simplificado na mão? Que a gente já vai começar os trabalhos aqui de escrever. Hoje a gente vai estudar uma parte dos ideogramas, assim, que eu acho muito legal, que alguns são pictogramas, vamos dizer assim, você consegue pela imagem definir se o significado, né, o que representa aquela imagem, mas a maioria você não vai conseguir identificar pela imagem, tá? Primeira temporada toda, até a semana retrasada, a gente viu a maioria dos ideogramas que você consegue, de alguma forma, criar uma história, criar alguma coisinha assim para ajudar a lembrar, né? Mesmo aqueles assim com bastante traços, né? E os membros da família também, que meio esquisito, né? Assim, aí a gente criou várias coisas assim, da vovó, do vovô, do irmão mais velho, que é mais organizado, da irmã mais velha, que toda certinha. Aí você consegue memorizar lembrando, né, da imagem do ideograma. Agora, esses ideogramas aqui, que não vai ter esse sentido, então não se preocupem, não se assustem, e não é muito difícil também, é uma coisa natural que vai acabar aprendendo naturalmente, e depois eu dou algumas dicas de como você vai lembrar disso, tá? Mas a princípio, então não se assustem, tá? Eu vou começar com esse quiz, se alguém souber já qual dos ideogramas representa para baixo, quer dizer, essa seta é uma seta indicando assim para baixo, né? Mas esses ideogramas, quer dizer, eu tenho um ideograma na posição 1, na posição 2, na posição 3. Qual deles vocês acham, visualmente falando, tá? Antes mesmo de eu dar a resposta, visualmente falando, qual deles é o que representa para baixo? Olhando para essa imagem, posição 1, 2 ou 3, qual dos ideogramas, né? E o pessoal já tinha respondido o número 3. Muito bem, muito bem. É o número 3, sim, tá? É o 3, xia. Xia. Quem tiver o teclado já escreve, tá? Para poder selecionar, tá? Xia. X-I-A. Xia. Xia. É quarto tom, aquele tom mais forte, tá? Xia. E mais uma vez observando a pronúncia. Quando a gente escreve um pinyin com X, a gente, embora tenha um X ali, digitando ali o X, você não vai ler como se fosse em português, porque se fosse em português, seria xia, seria o som de sh. Mas não é assim que você vai falar, tá? É xia. Toda vez que esse pinyin tiver um X, a pronúncia, ela é diferente do que a gente falaria em português. Então ela é assim, ó. Esse é o brinco que a gente fala rindo, né? Xia. Você fala sorrindo. A língua vem um pouco mais pra frente, assim, por trás dos dentes da frente. Xia. Xia. Tá? Aí você pode falar mais rápido, obviamente. Xia. Então vamos de novo. Xia. Tá? Xia. Vamos lá. Então vamos pro próximo. Esse também todo mundo já conhece, ele é muito fácil. Esse não tem nem o que pensar. Você olha para essa imagem que tá um alvo ali centralizado mesmo, no meio, né? O ideograma que representa centro ou meio, ele é o número 2 ali no quiz, né? Na posição 2, que é o Jun. Jun. Vocês já conhecem ele do Junguo. 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 Né? Vocês já conhecem ele, lembra? Junguo, que é China, que representa a China. Vocês já conheciam, né? Então agora a gente vai para o próximo. Por eliminação e também pela facilidade do ideograma,
Shan. Veja bem, o som agora é o nosso som do nosso X em português. Sh, shan, tá? E o pinyin você vai escrever com SH, tá? É bem diferente do xia, que é escrito com X, né? Que é digitado com X. Então, shan. Ele é legal, ele é apontando para cima. Para falar a verdade, tem uma outra forma também de decorar. É assim, olha. Eu vou botar os dois aqui agora só para vocês compararem, tá? Shanxia. Shanxia. Olha só. Esse aqui, o primeiro, é como se fosse aqui embaixo a terra, vamos dizer assim, o solo, né? E aqui para cima do solo. Aí você decora assim. É para cima do solo. E esse aqui, o solo, que é esse retinho aqui, o resto do ideograma está para baixo do solo, está enterrado no solo. Então é para baixo, tá? Shan e xia tem vários significados e eles são bem usados assim no dia a dia. Mas aqui a gente está fazendo alguma coisa que seja para cima e alguma coisa que seja para baixo, tá? Ele também pode ser assim antes e depois em determinada situação, que depois a gente vai ver em outros módulos, tá? Em outras webséries. Mas agora a gente está estudando só o ideograma mesmo, sem as combinações, né? Vamos para o próximo. Agora chegou a hora que eu falei que a gente vai começar a ver uns ideogramas que, na verdade, assim, não vai dar para ficar fazendo brincadeirinha. Ah, ele é para frente, ele é para trás, ele fica do lado. Se você começar a fazer isso no ideograma, pode ser que você se confunda. Então, são ideogramas que a gente tem que observar como um todo, tá? É a primeira vez aqui no Passando a Limpo que eu vou mostrar um ideograma assim, que você tem que observar como um todo e depois a gente vai fazer o nosso treinamento de memorização. E depois no final eu dou já também uma dica de como você vai memorizar isso, podendo treinar todos os dias, tá? Então vamos lá. Esse ideograma, eu não sei se alguém aqui conhece, tá? Porque tem gente de vários níveis aqui, não é todo mundo iniciante. Tian, 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 ele é o terceiro aqui no caso. Tian, ele representa frente, tá? Frente ou na frente, tudo relacionado com a frente. Tian, tá? Frente. Eu não vou ficar agora desmembrando ele. Ah, tudo bem, eu vi uma lua aqui e tal, mas esse ideograma, como a gente não tem como decorar, não tem como memorizar, analisando as partes dele, porque senão vai confundir, ainda mais se tratando de frente, trás, lado, atrás. Então, assim, o ideal é não desmembrar mesmo, é você simplesmente olhar para ele e segurar essa imagem na sua cabeça. Aí daqui a pouco você vai esquecer, mas não tem problema que a gente pode fazer um pequeno treinamento para poder lembrar, tá? Então não se preocupem, tá? Não é o ideograma como a gente vem feito já no Passando a Limpo, de dar uma brincadeirinha, de falar, ele parece com isso, parece com aquilo, ele lembra daquilo. Não tentem fazer isso, porque pode confundir mais ainda, tá? Então a gente continua, vamos em frente. Com esse mesmo que significa frente, vamos em frente, tá? Vamos pro próximo. Ho. Ho. Que representa atrás, tá? Eu já tô até falando logo, porque eu sei que é ideograma novo, a maioria das pessoas não conhece. Não é um ideograma estudado, assim, como eu tô botando normalmente não é ensinado, assim, ele sozinho, já é ensinado ele numa frase. Mas eu resolvi colocar ele aqui no Passando a Limpo porque eu achei pertinente, tá? Então você acabou de ver frente, agora estamos vendo atrás, tá? Ho. Eu vou escrever de novo. Todo mundo escreve junto para poder treinar um pouco o reconhecimento dele entre todos os ideogramas, tá? Muito bem. Muito bem. Então eu falei do Tian, agora eu falei do Ho. Agora a gente vai para o próximo. Esse aqui já é um bonitinho. Esse é bonitinho. Li. Li. Esse aqui é bonitinho.
E o pinyin dele é li. Ele é terceiro tom, ele tem um sonzinho assim, li. Olha, ele é um campo na parte de cima. Ele é um campo aqui na parte de cima. Essa parte aqui é um campo, vocês lembram, né? E aqui embaixo é terra, tu. Não sei se vocês lembram disso. Aliás, eu não sei se eu falei isso em algum Passando a Limpo, mas ele é uma combinação em cima e embaixo. Então ele é bonitinho, ele é fofo. Esse dá pra fazer uma brincadeira assim, porque você conhece as duas partes já. A Marilene acertou, é dentro. Vamos pro próximo para não ficar cansativo. Esse ideograma, why, why, why. Alguém conhece esse ideograma? Alguém já ouviu falar? Ele é muito, muito usado. Ele é muito usado. Eu vou dar uma dica, tá? Eu vou até dar uma dica. Quando eu morava na China, eu era conhecida como estrangeira, né? Assim, todos os estrangeiros que moram na China, eles normalmente falam assim, aquele estrangeiro, aquela estrangeira, né? Assim, é a maneira deles identificarem que você é estrangeiro, né? Assim. E eles chamam muito Lao Wai, Lao Wai, Lao Wai, Lao Wai. É uma forma deles chamarem o estrangeiro, né? Tem o Lao Shi, Lao Shi, que é o professor, né? Ai, foi lá pra cima, deixa eu botar aqui embaixo de novo. Lao Shi, que é o professor, só que no caso não é professor, é estrangeiro. Aí já muda pra Lao Wai, Lao Wai. Aí por esse sentido você tira que é fora. Muito bem, Marilene, fora. Exatamente. Wai, ele representa fora. Por isso que Lao Wai é o estrangeiro. Ele se refere ao estrangeiro mesmo com esse termo. Lao Wai é assim mesmo, tá? Vamos pro próximo, vamos seguir em frente então. Ah, sim, agora eu tô colocando um bloquinho. Para me referir na frente, ao lado ou atrás. Então o bloquinho. Por que também o bloquinho? Porque se eu falo só Tian, pode ser um monte de coisa. A gente já viu. Tian pode ser várias coisas. Ó, até dinheiro aqui. Esse aqui, olha, dinheiro. Tá aparecendo até na minha listinha aqui. Tem um monte de coisa que tem esse... Olha a quantidade de coisa que aparece aqui quando eu digito Tian. Olha, um monte de coisa, né? Um monte de ideograma. Então a gente... Na verdade, a gente escolhe Tian. Aqui no meu caso é o 3, já selecionei, beleza? Tianmian. Tianmian. A gente faz o bloquinho, tá? É o bloquinho que quer dizer alguma coisa. Aí a gente usa esse ideograma mian para compor esse bloquinho, tá? Mas esse ideograma mian, ele sozinho, vou até botar ele sozinho aqui rapidamente, ele quer dizer várias coisas, assim. Gente, mas é um monte de coisa mesmo, tá? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Ele quer dizer, assim, várias coisas. E a gente vai fazer o estudo dele quando a gente for estudar uma nova websérie que eu estou preparando. Vou até fazer logo o meu anúncio aqui, que é Montando os Bloquinhos, Construindo os Bloquinhos. É uma outra websérie. O Passando a Limpo continua, tá? Mas depois a gente vai fazer uma outra live, uma outra websérie que é Montando os Bloquinhos. E quando for montar os bloquinhos, aí eu vou dar os significados de mian. Porque ele tem vários significados e um nada a ver com o outro. Então não vou falar sobre isso agora para não confundir, tá? Então a gente considera, nesse caso, quando ele está junto do tian, quando ele está junto aqui do tian, que é o tianmian, ele significa lado. Então é do lado da frente. Ou na frente, não precisa nem botar a palavra lado, não. É na frente mesmo, né? É na parte da frente, no lado da frente. Então não é uma tradução ao pé da letra, tá, pessoal? É uma ideia, tá? Que é na frente mesmo, porque tian já quer dizer na frente. E tianmian é na frente.
Veja bem, se você olhar para esse bloquinho, é difícil você criar uma historinha, né, Érica? Até a Érica que cria um monte de história tem que ter muita imaginação para não esquecer, né? Mas não se preocupem, porque a gente vai fazer treinamentos no Anki. Depois eu vou falar do Anki para vocês, que vai fazer naturalmente vocês se lembrarem dele sem muito problema, tá? Então vamos pro próximo. Agora a gente foi pro 后面，后面。A gente falou do 前面, agora a gente vai falar do 后面. Vamos, pessoal, escrevendo 后面. Atrás, disan, muito bem, atrás. A gente viu que 后 é atrás, então 后面 também é atrás. É o bloquinho que representa atrás, ou na parte de trás, né? Então, sendo assim, esse aqui ficou muito fácil. 里面，里面，里面，里面. Pela lógica, vocês já pegaram a lógica do negócio, né? Agora, além de escrever, eu quero que vocês me digam se é o número 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3, pessoal. 1, 2 ou 3. Dentro, muito bem. Muito bem, Érica, muito bem, muito bem. Parabéns, vamos lá. E agora, vamos continuando com o nosso raciocínio lógico. Com o nosso raciocínio lógico. 外面，外面，外面. Olha só, uma observação. Mian, ele é quarto tom, então ele é um tom forte. Mas quando antes dele a gente fala um outro tom forte, a gente fala o primeiro tom forte e o segundo é neutro. É mais ou menos assim que é falado. Então, wai é o quarto tom. Mian também é o quarto tom. Então a gente fala wai mian. O segundo fica neutro, fica assim, mais suave para falar, tá? Agora, wai mian é 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Muito bem, Sérgio. 3 é fora. Wai mian. Adorei a dica da Érica, a pessoa com a mochilinha nas costas, indo viajar. Muito bem, muito bem. Então, vamos só agora finalizar com esses aqui. Agora ficou fácil, né, pessoal? Agora ficou fácil, né? 上面. Digitei errado, vamos de novo. 上面. 上面. Veja que 上 também é quarto tom, é tom forte. 上面. Aí no mian a gente dá uma aliviada na hora de pronunciar. 上面. Aí só uma dica, 上面 também é no topo, né? Em cima, no topo, por cima ali, na parte superior, tá? Então, 上面 é na parte de cima, no topo, é esse sentido, tá? Agora vamos para o nosso último. 下面. 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 Ai, que bonitinho, agora que eu vi. 下面. 面, cadê? 面. 下面. Nossa, não saiu, peraí. Eu quero colocar a figurinha que apareceu. 下面. Ah, olha isso que aparece. Aparece uma mãozinha. 下面.
Olha que interessante, né? Não sei se no de vocês aparece alguma figurinha. No meu teclado toda hora aparecem umas figurinhas, é muito bonitinho. Xiamen. Aí é na parte de baixo mesmo, né? Na parte inferior, né? Então, assim, em português a gente tem um monte de formas, né? Nós temos várias formas de falar, né? Na parte de baixo, na parte inferior, embaixo. E aqui é uma ideia. Lembra sempre que não é uma tradução ao pé da letra, é uma ideia, um conceito, é um bloquinho com 2 ideogramas que quer dizer uma ideia que em português a gente pode dizer simplesmente que é embaixo, tá? Ou na parte inferior, tá? Então veja bem, eu botei vários ideogramas novos hoje, alguns assim que são mais simples, como Shan, Jun, Xia, são bem tranquilos, né? Mas eu também coloquei uns que são meio esquisitos, assim, né? Com uma imagem meio diferente, não tem muito como decorar. Mas eu acho que com o treino, ainda mais estudando esses bloquinhos juntos, comparando em cima e embaixo, dentro e fora, na frente e atrás, fica mais fácil para decorar, né? Para aprender. Não precisa decorar, mas é naturalmente aprender, né? Então agora eu vou fazer o nosso querido ditado. Eu quero fazer o nosso ditado. Eu vou mostrar a imagem, tá? Eu vou mostrar aqui a imagem e vou falar, não vou escrever. Eu quero que vocês escrevam, para ver o quanto vocês conseguiram captar, tá? Então eu vou começar. Vamos lá, prestem bem atenção, tá? Eu sei que tá com um delay, mas não tem problema. Eu vou fazer direto, depois eu vejo as respostas, tá? Não vou ficar esperando cada um responder, não. Eu vou falando, vou passando, vocês vão escrevendo, tá? Então vamos lá. Primeira rodada, vamos lá. Xia, xia, xia. Jun, jun, jun. Sheng, sheng, sheng. Qian, qian, qian. Hou, hou, hou. Li, li, li. Wai, wai, wai. Qian mian, qian mian, qian mian. 后面，后面，后面。里面，里面，里面。外面，外面，外面。上面，上面，上面。下面，下面，下面。Olha, então, uma dica que eu dou, né? Porque você vê, foram várias palavras, foram vários bloquinhos novos, né? E são bloquinhos assim que, se não usar, acaba esquecendo, né? Frente, atrás, em cima, embaixo, dentro, fora. São coisas que a gente esquece se não usar, né? Deixa eu até passar meu rosto aqui para não ficar muito pequenininho. Como é que eu passo para cá? Para cá. Ah, pronto, pronto. Agora a Érica vai me ver maior, né, Érica? Então, são palavras, são bloquinhos que você não usa assim, você usa numa frase, obviamente, né? Mas são conceitos, e isso é difícil de ficar lembrando se você não usa. Porém, para quem quiser, para quem tiver interesse, pode usar o Anki, é gratuito. Eu vou deixar aqui o link, eu posso mandar até lá no canal do Telegram. Todo mundo aqui tá no canal do Telegram? Só por alguma dúvida minha. Porque eu vou postar lá no canal o link com o tutorial
para instalação do Anki, é gratuito. Você pode instalar no computador e sincronizar com o celular. Quem não tem computador, tem só o celular, também dá para fazer no celular, tá? E vocês podem colocar... o Sérgio tá, né? O Sérgio já tá, legal. A Cláudia também. O que é o Anki? Ah, então, Érica, você ainda não viu o Anki, né? Então, o Anki é um aplicativo de repetição espaçada, de exercícios de repetição espaçada, tá? A Cláudia já usa o Anki. Então, Anki, Érica, é um aplicativo, tá? Ele é gratuito, que usa o sistema de repetição espaçada. O que que é isso? Você mesma cadastra as palavras que você quer memorizar e serve para qualquer idioma, para qualquer texto, para qualquer coisa que você precise decorar, tá? Tem gente que usa até para fazer prova do Enem ou prova de concurso público. Você pode colocar o que você quiser ali. E você cadastra, você cria uns cards, você cria uns baralhos com cartas. Você vai criando as cartas dentro de baralhos. Então você pode criar um baralho só com o conteúdo do Passando a Limpo, por exemplo. Então você pode chegar e colocar os conteúdos do Passando a Limpo. Você pega todos os Passando a Limpo que você já viu, todos os episódios, e você mesmo vai digitando, você já sabe digitar. Você digita lá no Anki, cria um baralho, né, Passando a Limpo, e digita em cada carta. A carta ela tem uma frente e um verso, é tudo digital, né? Então na frente você põe o ideograma e no verso você põe o que ele representa. Por exemplo, você colocou lá R. Você escreveu isso na frente, né? Tá lá na frente. Vai estar assim. Frente. Frente. Você escreve isso. No verso, você coloca sol ou dia. Você pode colocar assim. Então você mesma vai criar isso. Ó, na frente você bota lá sol, o ideograma. E no verso você escreve o que significa, tá? Só que quando ele for te mostrar, ele não vai te mostrar o verso, ele vai te mostrar só a frente. Aí você vai olhar para esse ideograma aqui, aí você vai falar, poxa, eu acho que é sol ou dia. Vamos supor que você não saiba. Eu acho que é sol ou dia. Aí você clica lá, ver a resposta. Aí ele vai te mostrar o verso. Ah, sol ou dia, acertei. Só que você vai informar para o Anki se você acertou de cara, se foi... acertou, mas foi mais ou menos, teve dúvida, ou se foi difícil, você errou. Né? Ele divide em 3 situações. Ou você acertou, ou você achou, mais ou menos, não estou segura, ou errei mesmo, tá? E você informa ao Anki, você informa ao aplicativo a sua situação. E ele vai guardando para cada ideograma, para cada coisa que você escreveu, qual é a sua dificuldade maior. E aí ele mesmo vai selecionando, com a inteligência dele ali, do próprio sistema, vai te cobrando, né? Ele mesmo vai te cobrando os exercícios. Então, por exemplo, ele vai te mostrar esse que você não acertou várias vezes. O que você acertou, ele vai te mostrar mais pra frente, daqui a alguns dias. Então, ele mesmo tem o sistema dele de repetição espaçada. Mas é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Seu Valdomiro, entendeu a explicação? A Cláudia já usa, não sei se coloca o ideograma na frente e o PIN no verso. Cláudia, assim, olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho que quando a gente está estudando reconhecimento de ideograma, não deve misturar o PIN na história. Eu penso assim, meu método é assim, eu separo. Quando é para estudar a pronúncia, aí a gente pode usar até o PIN em algum exercício, né? Mas quando o exercício é de reconhecimento de ideograma, é para aumentar o volume de vocabulário mesmo, focado na leitura dos ideogramas, de reconhecimento, do entendimento, eu deixo o PIN um pouco de lado e forço o reconhecimento do ideograma mesmo, assim, o que aquele ideograma representa. E nisso eu vou formando a minha base de ideogramas no meu cérebro em relação a significados. Aí depois eu passo para o estudo da pronúncia. E a pronúncia, ela vem, não é com o PIN, ela vem ouvindo, né? Você vai escutar para poder pronunciar direito. E na hora de um exercício, você pode até usar o PIN para te auxiliar, né? Para te auxiliar nessa questão da pronúncia.
Então, eu tiro mesmo o pinyin, eu tiro. Os meus alunos do programa chinês essencial, eles estudam quase tudo sem o pinyin. E eles sabem ler. E eles sabem ouvir e entender. E também sabem falar. Então, o pinyin eles só usam para digitar mesmo. Eles não ficam focados em memorizar o pinyin. O pinyin ele vem naturalmente quando você tem um bom exercício de escutar o som daquele ideograma. Você vê, eu faço vários ditados aqui, não é à toa. Eu faço mesmo o ditado para você começar a entender aquele som ficar gravado na sua mente, né? E automaticamente você já digitar aquele som que é o pinyin. Né? É um exercício, é diferente o método, tá, Cláudia? Eu não sei se você já estudou antes com outros métodos. Eu não dou muita importância para o pinyin nessa coisa de decorar o pinyin, tá? Eu não foco muito nisso, não. Porque é mais uma coisa para decorar que não ajuda. Não ajuda. Ele só atrapalha, na verdade, assim. Quando você está decorando, está tentando aprender o significado daquele ideograma, o pinyin ele está só te atrapalhando. É mais uma informação que não vai encaixar naquele momento. O momento do pinyin é no momento de ouvir e pronunciar, e não no momento de ler, efetivamente. Depois que você juntar as duas informações de duas partes do cérebro diferentes, aí sim você vai poder ler em voz alta. E ler em voz alta não depende do pinyin, depende do quanto você conseguiu ouvir e entender efetivamente o que você estava ouvindo, tá? Mas se você quiser, porque eu sei que tem pessoas que já estudam chinês, já vêm de outros métodos, e eu não desmereço, não desqualifico outros métodos, eu sempre falo isso. Eu respeito todos os métodos. Eu tenho um que é próprio meu, que eu acho que é mais fácil. Eu torno o chinês mais fácil para as pessoas, tá? E eu não deixo de dar conteúdo, muito pelo contrário, eu pego pesado, eu pego direto no ideograma. Não é porque eu abro mão do pinyin, de decorar pinyin, que eu tô facilitando. Não, eu pego pesado mesmo, mas também os meus alunos eles ficam afiados no que mais importa, que é o ideograma. E depois eles conseguem ouvir e digitar o pinyin, digitar no teclado, selecionar o ideograma e depois conseguem ouvir, entender e falar também. Inclusive ler o ideograma em voz alta. Só uma sugestão que eu te dou é assim, se você quiser mesmo colocar o pinyin, coloque no verso, tá? Coloque no verso. Por quê? Por duas razões. Primeiro, se você colocar, eu vou até botar o bloco de notas de novo para explicar, porque assim, é muito fácil falar assim, faz isso, faz aquilo, eu recomendo isso, eu recomendo aquilo, e não dizer o porquê que eu tô falando isso, né? Por isso que eu gosto sempre de gastar aqui um tempo explicando por que eu tô falando isso, tá? Então, por exemplo, se eu coloco assim, vamos botar o sol mesmo, que a gente já tava com ele aqui, né? Deixa eu botar até um... Opa, deixa eu tentar botar um pinguinho aqui, tá? Que é quarto tom. Se eu coloco assim, deixa eu botar agora o ideograma. Se eu coloco assim na frente e no verso o significado, agora muda o teclado de novo, né? Peraí. Tá, vamos lá. Então na frente tá assim, no verso tá assim. Se eu coloco dessa forma no Anki, o que acontece? É muito provável que o seu rendimento não vai ser 100% como o de um... Não é 100%, não existe, né? Mas não vai ser tão produtivo quanto de um aluno que só coloca esse. Porque quando você se depara com um ideograma, a primeira coisa que você olha é o ideograma, porque não tem outra opção para olhar, tá? Não tem como você não olhar para ele. Se eu coloco só o ideograma, você não tem outra opção, você vai ter que olhar para o ideograma e já imediatamente seu cérebro associar essa imagem a um significado. Não é pensar no som dele, não é pensar no pinyin dele. Muito pelo contrário, cada coisa separadamente. Você estuda o chinês de forma, eu pelo menos ensino assim, cada coisa na sua hora certa de estudar. Na hora que está fazendo isso, faz isso. Na hora que for fazer... ouvir o som para saber o pinyin e saber pronunciar é outra coisa. Eu não preciso ficar reconhecendo ideograma. Depois a gente junta tudo, mas já está com tudo consolidado, né? Eu acho mais fácil isso. Então o que acontece? Quando você bota só o ideograma, não tem outra opção. Então seu cérebro bate o olho imediatamente
pá, vai vir uma ideia na tua cabeça, vai vir um significado, vai vir alguma coisa, tem que vir. Se não vier nada, é porque você não conhece o ideograma. Sinceramente falando, se você já estudou, porque o Anki não é feito para aprender, o Anki é feito para memorizar, para revisar. Você já deve ter estudado esse ideograma antes. Ou no Primeiros Passos, ou aqui em algum quiz, no Passando a Limpo, ou com o material de outras pessoas no YouTube, não importa. Você tem que ter visto antes para poder colocar ele no Anki, né? Então, o que acontece? Botou o ideograma, bateu o olho, o seu cérebro ele vai direto para algum significado que você pode até não se lembrar, mas você já viu antes. Então, é um exercício cerebral mesmo. Você está fazendo atividade cerebral em cima disso. Por isso que é importante direcionar essa atividade para aquela parte do cérebro e não ficar colocando informações extras, tipo o pinyin, por exemplo, que não tem nada a ver com essa sua ligação entre a imagem e o significado que ela traz, que é o que você quer memorizar, tá? Menos é mais, lembra disso, menos é mais. Às vezes você quer colocar tudo ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro não está acostumado com ideogramas, com pinyin, com sons, com tons. A gente não nasceu na China, tá? E é tão interessante isso. Por exemplo, eu fui para a China com 30 anos, com 29, 30 mais ou menos. Eu não sabia nada. Eu fui aprender com 30, tá? Uma pessoa estrangeira que está na China desde os 2 anos de idade, por mais que ela seja estrangeira na China, ela está ali desde criança. Ela vai falar com a pronúncia local. Eu não falo com a pronúncia local, eu falo com uma pronúncia correta. Mas não é uma pronúncia como se eu fosse chinesa, né? Eu não sou chinesa, eu fui para lá com 30, não tem, é impossível. É impossível para mim, né? Assim, eu sou mortal, né? Assim, claro que tem gente que tem uma pronúncia impecável, uma pronúncia excelente, excepcional, maravilhosa. E talvez nunca tenha ido à China, mas isso é uma coisa assim que, na boa, assim, é uma coisa muito especial. É muito especial, qualquer idioma, né? Então, eu falo com a pronúncia que tem que ser falada, não quer dizer que seja a pronúncia de um nativo, obviamente. Então, até um estrangeiro, eu falo isso porque eu conheço muitos estrangeiros que moram na China há 20 anos. Os adultos que foram para lá e não aprenderam chinês estão há 20 anos só falando em inglês, sofrendo. E as crianças, as suas crianças que nasceram lá, falam português, falam inglês e falam chinês. E às vezes até outros idiomas, porque já desde criança convive ali com a cultura chinesa e com as outras crianças chinesas e vai ouvindo e naturalmente conseguem falar com aquela pronúncia perfeita, tal e tal e tal. Eu só dei um parêntese aqui com essa história para mostrar que quando você está trabalhando a pronúncia e você usa o recurso do pinyin para trazer essa pronúncia, você está focando no lugar errado, porque o pinyin não te traz pronúncia. Ele não te traz uma pronúncia. Eu acabei de mostrar, quando você tem o quarto tom e depois um outro quarto tom, muda o tom do segundo ideograma. Então, se você ficar presa no pinyin, você vai ficar falando errado. Você vai falar quarto tom, quarto tom, quarto tom, quarto tom. Aí, quando um dia você encontrar um chinês e for escutar o que ele está te falando, você pode até entender, e aí você vai falar assim, gente, mas será que é isso mesmo? Eu falei aquele... Já aconteceu comigo, né? Eu falei assim, poxa, mas aquela palavra não era terceiro tom com segundo tom? Você fica assim muito preso nos tons e na verdade não bate com o dia a dia ali na realidade do chinês mesmo. Ele vai falar na fluidez da língua, né? Então baseia a sua pronúncia no som. O ideal é no som e não no pinyin, tá? Mas se você quiser, ponha no verso, tá bem? Se eu botar aqui, mais uma vez, só para poder finalizar isso aqui. Se eu botar aqui, R, e botar isso na frente, o meu olho vai vir direto para cá, não tem jeito. A primeira coisa que o meu cérebro vai olhar vai ser isso aqui. Isso daí, mesmo que você preste muita atenção, que você esteja consciente, super atenta, não tem jeito. No terceiro ideograma, tu vai olhar direto pro pinyin. E aí, a conexão de significado, ela não tomou o caminho que deveria tomar, que era da imagem para o seu cérebro para ir para um significado. Ela toma
a linha de conexão fica do pinyin para o seu cérebro para o significado. Aí você fala assim, mas qual é o problema? O problema é que um pinyin representa um som com um tom, né? E que pode querer dizer vários significados. Então, quando você tem um vocabulário pequeno, não tem problema nenhum. Mas quando você começa a aumentar o vocabulário, vai dar um nó no cérebro. Vou te dar um outro exemplo bem simples. Se eu coloco guo, deixa eu ver se eu consigo botar o pinyin direitinho dele aqui, guo. Se eu escrevo isso na frente, né, na frente, e qualquer coisa no verso, guo, eu simplesmente, assim, eu que já tenho um vocabulário vasto, passam assim 5 coisas na minha cabeça que podem ser com esse pinyin. Então, na hora que eu olhar guo, eu já fico assim, peraí, mas ele tá falando de qual guo? Qual deles? Guo tem um monte. Então, não me leva da imagem que eu tô lendo, que é da palavra, né, do pinyin, não vem no meu cérebro nenhum significado concreto. Por quê? Porque eu tenho vários com esse som. Entende? Então, eu tenho que colocar exatamente qual guo que eu tô falando. Poderia ser outro. Mas eu quero falar do Zhongguo, que é o China. Zhongguo, eu quero o guo do Zhongguo. Então, essa imagem não tem dúvida. A hora que eu bater o olho, eu já estudei, eu já sei que isso é país. Então, eu bati o olho, já conectou meu cérebro com o significado. Eu não tive dúvida. Por isso que nunca deve botar o pinyin na frente da carta, do baralho, tá? O que acontece, Cláudia? Eu aprendi chinês de uma forma muito tradicional, muito chinesa mesmo, na China, numa faculdade chinesa. E numa época que não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha dicionário eletrônico. Eu cheguei a comprar um da Cássio, mas eu não sabia nem usar, porque é complicadíssimo você usar um dicionário eletrônico. Naquela época, então, enfim, você tinha que olhar o ideograma, desenhar o ideograma para poder localizar ele e traduzir para o inglês. Olha, foi complicado, não era fácil. E no dicionário, quando você começa a desenhar, se você não sabe a sequência dos traços, não entra a palavra. Então, assim, fica muito difícil estudar quando você não tem internet, né? Assim, eu apanhei muito, mas eu apanhei para aprender chinês. E, além disso, eu tinha que escrever tudo na mão. Eu poderia ter otimizado meu tempo. Eu poderia ter aprendido um volume maior de vocabulário num primeiro momento e depois eu poderia pegar para escrever tudo na mão e fazer outras coisas e aumentando aos poucos. Mas eu já teria, assim, de imediato, num primeiro momento, um vocabulário muito bom para poder já começar a trabalhar com isso, né? Porque assim que eu comecei a aprender chinês, eu já buscava trabalho, eu buscava botar meu currículo nas empresas, sabe? Então, assim, isso só aconteceu depois que eu terminei 2 anos estudando, né? Então, assim, eu poderia ter já otimizado esse tempo, é isso que eu queria dizer, né? Então, o método que eu criei, vamos dizer assim, que ele foge um pouco do tradicional, não estou desmerecendo o tradicional, mas eu criei uma outra forma que não deixa nada a desejar, muito pelo contrário, eu consigo cobrir todo o vocabulário. Eu consigo cobrir todos os ideogramas de nível A1, A2, A3, enfim, eu consigo realmente cobrir todo o vocabulário, mas de uma forma otimizada, priorizando o que é mais importante e fazendo cada coisa separadamente, não tudo ao mesmo tempo, tá? Voltei. Então, aí a Cláudia tá perguntando, o que você acha de colocar o som junto com o ideograma? Então, aí tudo bem, o som, eu faria um outro, desculpa, eu balancei aqui, eu faria um outro baralho para o som junto com o ideograma, aí não tem jeito. Por quê? Aí vamos lá, por quê novamente? Uma coisa é reconhecimento de ideograma, você faz lá um baralho de reconhecimento de ideograma, aí você estuda aquele baralho. Depois você cria um segundo baralho, é gratuito, você pode criar quantos baralhos você quiser. Aí você cria um outro baralho escrevendo o ideograma e até pronunciando. Se você quiser, você grava ali na hora o som. Não tem problema você gravar o som, tá? Isso daí é um método também. E aí você vai decorar junto. Mas antes de ficar treinando com o som, treina primeiro o reconhecimento. Quando você estiver afiada no reconhecimento, aí você passa para o som.
Por quê? Porque quando você estiver afiada no reconhecimento, vamos supor, você colocou 50 ideogramas ou 50 bloquinhos lá no seu baralho, tá? Sem o pinyin. Você botou só ideograma e significado e conseguiu exercitar, e já agora tá tudo fácil, tudo fácil. Nossa, isso aqui é ridículo. Chega uma hora que você acha ridículo. Na hora você fala assim, nossa, isso aqui tá fácil demais. Aí você pega esses que estão fáceis e cria um segundo baralho onde você fala o som junto com o ideograma. Por que eu falo para falar junto? Porque um ideograma solto, o som solto de um ideograma pode querer dizer várias coisas, né? Então não adianta você botar só o som lá, go, aí pode querer dizer várias coisas, dá no mesmo do que escrever o pinyin. Então aí você põe o ideograma e grava a sua própria voz mesmo falando aquela pronúncia bonitinha. E você pode tirar aqui do Passando a Limpo, eu tenho vários, eu faço ditado, você pode pelo ditado repetir e gravar, tá? Esse material que eu deixo lá no YouTube, ele é fantástico, você pode usar ele de várias formas depois que eu edito e boto lá. Eu edito para poder ficar mais enxutinho, né? Mas você pode usá-lo de várias formas. E aí sim você vai estar... aí voltando o porquê, né? Depois que você já está achando super fácil aquela lista que você colocou, e agora você vai gravar o som e vai fazer o Anki de novo, aqueles exercícios de repetição espaçada, ouvindo o som. Ou seja, você vai ler o ideograma e você fala o som. Aí você depois vê a resposta. Você clica lá para ouvir se você está ouvindo direito, né? Se o que você falou está compatível com o que está gravado anteriormente. Dessa forma, o som ele vai fixar na imagem que já estava fixa no seu cérebro. Olha que interessante, você foi tudo por um caminho só. Você estudou separado, mas você conseguiu sedimentar, você conseguiu fazer uma base de conhecimento no seu cérebro que você não vai mais esquecer. Porque primeiro você gravou a imagem lá no seu cérebro. Consolidou. Agora você acopla o som nessa imagem. Olha que legal. Entende? Se você tenta fazer os dois ao mesmo tempo, com 20, 30 palavras você consegue, mas não passa disso, porque depois começa a misturar os canais. A gente, infelizmente, aí é o que eu te falo, assim, a maioria das pessoas, como eu, que sou uma pessoa normal, eu não tenho nada de especial, não tenho nada de sobrenatural, eu não sou inteligente com facilidade para línguas, não tem nada disso. Eu só sou esforçada, tá? Então pessoas como eu, assim, que são esforçadas e que gostam de aprender, elas vão ter muito mais produtividade fazendo separado do que fazendo junto. Claro, aí tem aqueles gênios, aquelas pessoas assim que são brilhantes, que eu conheço algumas até, que é admirável mesmo, que a pessoa vai e consegue, sei lá, aprender em 3 meses um idioma tipo chinês, tipo japonês, coreano, tudo em 3 meses. Eu admiro, francamente, eu dou assim, eu tiro o chapéu por essa capacidade, porque eu não tenho essa capacidade. E a maioria dos meus amigos não tem. Aliás, a maioria das pessoas que eu conheço também não tem. Então eu tenho que trabalhar com a realidade nossa, né? A realidade de quem precisa de técnica, de método. O Anki, ele é um método científico comprovado já. Não sou eu que estou inventando, não, já existe. Método de repetição espaçada. Isso aí já foi estudado, já foi provado que dá certo, né? Então, se a gente tem essa ferramenta e é gratuita, por que não usar? Né? Por que não usar? Então, eu costumo dizer para os meus alunos lá do Essencial que o Anki é o nosso caderno. Nos meus alunos, a maioria não tem caderno lápis, assim, caneta, papel, não tem. Eles não têm. Eles passam o programa inteiro usando o Anki como um caderno, é o caderno digital deles, onde eles digitam, até porque para colocar no Anki, para colocar o ideograma no Anki, já é um mega exercício. Porque você vai tirar a informação de algum lugar, ou de um PDF que eu distribuo, ou de algum material lá no meu blog, ou no Telegram, que agora eu vou começar a fazer muito material, outras webséries que eu vou colocar para o pessoal do Telegram também. Então, assim, ou você tira, ou de outros sites, a internet está aí com milhares de possibilidades, né? Então, assim, ou você tira o material, desses lugares, você mesma digita, que já é o treinamento ali do Pinyin, né? E você seleciona o ideograma. Por isso que o Passando a Limpo ele é fundamental.
é um dos exercícios assim que tem um rendimento muito grande. Mas então, assim, o Sérgio, por exemplo, ele mesmo já me falou, o Sérgio é um aluno meu, ele mesmo já me falou. Se o Sérgio estiver aí, confirma o que eu tô falando, né, Sérgio? É, a quantidade de ideogramas que ele consegue aprender, claro, ele se esforça muito, ele é um aluno aplicado, ele faz o que tem que ser feito, ele faz as atividades, ele faz os exercícios. Aliás, ele faz até mais do que eu peço, é uma coisa dele, ele mesmo faz. Mas ele é muito aplicado. Então, o que acontece? A quantidade de coisas que eu dou pra ele vai fazendo de um jeito que até fica fácil. Por quê? Porque ele faz as atividades. Não tem erro, não tem como não aprender, né? É só você fazer. Tem um método, eu dei um método. Ele já é aplicado. Então, aplica aquele método e vai. E aí fica fácil. E olhando assim, um exemplo, tá? O meu marido. Meu marido, quando foi pra China comigo, eu já morava na China, tá? A gente casou, depois ele foi comigo pra China. Mas eu já tava morando lá. Eu não conhecia ele quando eu fui pra China, né? Então, assim, eu já morava, já falava chinês. Eu fazia faculdade, aí eu vim ao Brasil, passei um ano aqui para terminar minha faculdade de Direito, que eu ainda precisava terminar, e conheci o Bruno, a gente casou e ele foi comigo para a China. Quando ele chegou na China, ele não falava nada. E com o método que ele começou a estudar, porque ele também foi fazer faculdade lá, com o método que ele começou a estudar, que foi o método que eu aprendi, ele estava realmente com dificuldade, demorando para aprender. Aí eu peguei ele e falei, não, vem cá, deixa eu te ensinar assim. Foi aí que eu comecei. Ele foi o meu primeiro aluno, na verdade. Porque eu vi aquela dificuldade dele, eu já tinha passado anos sofrendo com aquilo e comecei a ver o sofrimento dele. Eu falei, gente, não, peraí. Agora, deixa eu te ensinar. E também não tinha smartphone naquela época, tá? O smartphone veio assim uns 2 anos depois. Mas mesmo assim, eu conseguia ensinar para ele. E eu me lembro bem, eu consegui ensinar pra ele em 6 meses um conteúdo que eu levei 2 anos. E eu fiquei tão impressionada, eu falava assim, nossa, ele é mais inteligente que eu, não é possível. Mas na verdade, nós somos iguais de inteligência, nós somos a média do ser humano médio, não tem um mais inteligente que o outro, nós somos uma média, né? Mas eu consegui passar para ele de uma forma que acelerou o processo. Então, ele em 6 meses já estava no nível que eu levei 2 anos para chegar, com todo o meu esforço, porque eu realmente sou esforçada, sabe? Assim, eu me dedico mesmo, né? Então, e aí foi quando eu comecei isso já tem 12 anos já. Então foi quando eu comecei a querer ensinar mesmo. E eu ensinava assim para várias pessoas que moravam há anos na China, e uma dificuldade enorme. Aí eu chegava lá e eu falava, não, mas isso é tão simples. Olha só, você quer pegar um ônibus? Vamos lá que eu vou te ensinar na placa. Olha, a placa do ônibus está aqui, ó. Aí lá, mas tem um monte de ideograma, não sei o que. Eu falei, calma. Vamos lá, qual é a sua rua? Vamos bater uma foto lá da tua rua. Agora vamos comparar aqui a imagem desse ideograma com a imagem que está nos ônibus, que cada ponto de ônibus, aí mudando de assunto rapidamente aqui, cada ponto de ônibus tem todas as ruas, assim, tem a sequência de todas as ruas por onde o ônibus vai passar, né? Tem assim a sequência, o primeiro ponto é na rua tal, o segundo ponto é na rua tal. Aí eu falei, ó, você pegando o ônibus aqui, você conta 1, 2, 3 ruas, você já está em casa, não precisa ir andando aqui até lá, você pode ir de ônibus. Sabe, coisas assim, eu fui ensinando um raciocínio lógico, para facilitar a nossa vida. Então eu cheguei nesse meu método depois de muitos anos, assim, realmente vendo o que posso ajudar as pessoas a acelerarem esse processo, porque o tempo passa rápido. Ninguém tem tempo a perder. Antigamente, eu não sei se o tempo era mais light assim para as pessoas, que você podia ficar 10 anos estudando o idioma para depois conseguir falar, né? Muita gente. Eu fiz francês durante não sei quantos anos, fiz inglês durante não sei quantos anos, e hoje nem falo direito francês, eu nem me lembro bem. Assim, eu precisava dar uma estudada, sabe? Eu nunca falei fluente, apesar de ter estudado muitos anos. Então antigamente a gente ficava muito tempo para aprender. E eu pensei, não precisa disso. Hoje o mundo é dinâmico, né? Assim, tudo é muito rápido, as coisas mudam muito rápido. A gente envelhece muito rápido, né? O nosso dia, 24 horas, ficou pouco pra gente. Então eu não quero eu não quero deixar as pessoas perdendo tempo, né? Vamos acelerar o processo sem perder a integridade do negócio, sem atropelar nada, sem deixar nada para trás.
A gente tem como acelerar otimizando o tempo e selecionando o que é de melhor aí de internet. É online, por isso que é programa chinês online. Eu uso mesmo as ferramentas, eu uso mesmo, é o Anki, tudo que eu vejo, eu pesquiso, aparece um aplicativo novo, eu testo. Tem outros de repetição espaçada. Eu gosto do Anki porque ele é gratuito, é fácil, é um caderno para digitar, você pode fazer o seu caderno ali. Qualquer seguidor meu, não precisa ser meu aluno mesmo do meu programa, pode fazer. Eu tenho lá no meu blog o tutorial todo. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram, tá? Pra vocês. Então, eu procuro sempre entregar um material que otimize mesmo, sabe? Não é que eu não vou dizer que fui enrolada, tá? Mas assim, é sem enrolação, entendeu? Vamos aprender de uma forma consistente, né? Concreta mesmo e sem enrolação, otimizando o tempo. E para suavizar isso tudo, eu uso muito o colorido, as imagens. Os meus PDFs são todos coloridinhos. Eu acho mais fácil você aprender com colorido, para ficar mais leve. Minha logo é um panda. Parece coisa de criança, sim, mas é para suavizar um pouco, porque eu boto muito conteúdo mesmo, entendeu? E quem é meu aluno, a Marilene também é minha aluna, não acha tão difícil assim. Mas se for comparar com outros alunos, fala assim, nossa, mas ela começou 2, 3 semanas, já sabe isso tudo. Por quê? Porque o método eu acelero mesmo, né? Então a dica que eu dou é essa, tá, Cláudia? A gente parou isso tudo para falar do Anki, né? Mas eu acho que é pertinente, eu acho que é uma informação de valor que eu tô dando, tá? Não tô fazendo encheção de linguiça, não. É uma informação de valor mesmo que eu tô tentando passar. É uma informação que faz a diferença, sabe? Porque cada pequeno gesto que a gente faz no estudo pode fazer a gente perder tempo ou pode fazer a gente ganhar tempo. Então são pequenos gestos que eu gosto de ensinar. Um exemplo simples, um exemplo. Eu não fico assim, vamos falar sobre o ideograma tal. Aí eu começo a falar sobre o ideograma tal. Eu boto logo um quiz. Eu quero ensinar qualquer coisa, eu jogo logo um quiz. A, B ou C, 1, 2 ou 3. É para você ativar já o seu cérebro para receber aquela imagem. Às vezes eu boto um quiz assim, com 3 opções, ou então assim, eu dou um ideograma que é cabeludo, assim, todo cheio de traço, e ponho 3 opções. Isso aí quer dizer o quê? 1, 2 ou 3. Você já fica esperto, já fica ligado, já fica atento ao ideograma. Desse jeito, eu acredito que seja muito mais interessante uma aula, vamos dizer. Eu não chamo nem de aula. Eu não dou aula. Me perguntam assim, você dá aula? Não, não dou aula. Eu faço webséries, eu faço sessões de atividades de treinamento, sabe? Eu faço mini vídeos, aula mesmo, eu acho chato. Vamos falar agora sobre o ideograma não sei o quê. Ideograma não sei o quê, não sei o quê. Eu acho assim, eu mesmo não ia aguentar, entendeu? Para ensinar mesmo, eu já não ia aguentar. Então eu coloco assim de um jeito que fique já instigante, que você já possa participar, que você já possa ver um resultado, que você já possa saber que você consegue. Porque o pior de tudo, pessoal, agora eu tô falando assim pra todo mundo, né? Eu tava falando assim meio direcionada pra Cláudia em relação ao Anki, mas pra todo mundo, o que eu tô falando é pra todo mundo mesmo. O pior de tudo é quando você não acredita que você é capaz de aprender. Aí pronto, se você acha que é muito, isso é muito difícil, eu não aprendi nem inglês, isso aí então, nossa, não quero nem pensar. Aí é o primeiro passo para você não aprender nada, porque tudo é difícil. Inglês é difícil também. Se for parar para pensar, aprender um idioma que não é o seu idioma nativo é difícil. Porque até português é difícil. Caramba, vai conjugar verbo. Duvido um ser humano aqui no Brasil que saiba todas as conjugações verbais, em todos os tempos verbais, sem errar um negocinho. Só se for um professor de português. Fora isso, é muito difícil. As pessoas usam o dia a dia do português. Ninguém sabe profundamente a língua portuguesa. Porque é difícil, não é fácil, né? Então, nosso próprio idioma é difícil. Imagina você colocar na tua cabeça um outro idioma, né? Então, mas é possível. Você tem que ter um bom método e tem que ter dedicação. É muito simples, né? Difícil é difícil. Mas com um bom método e com dedicação e com consistência, né? Você dedicar o tempo mesmo. Por exemplo, não adianta dedicar um dia inteiro e ficar um ano sem aparecer.
Não adianta. É melhor dedicar 10 minutos por dia no Anki, que você vai ter um progresso visível. Você vai ver o seu progresso. Ah, eu não tenho tempo. 10 minutos. 10 minutos. Nem que seja assim, na hora de dormir que seja. Fazer atividades cerebrais antes de dormir para ficar sonhando com os ideogramas. Mas você, quando pegar 10 minutinhos de Anki por dia, colocar ali rapidinho os ideogramas e começar a fazer os exercícios, criar os seus baralhos, é gratuito, gente, está disponível para todo mundo. Não tem por que não fazer, né? Duvido que você não tenha um progresso, não duvido, vai ficar ridículo, vai ficar fácil, vai ficar assim, caramba, é muito fácil. É sério, gente, é sério. Eu tô falando assim, eu tô abrindo meu coração mesmo pra vocês, assim, é possível aprender. Então, esse negócio de que eu não consigo, pra mim é muito difícil, pra mim não serve, isso aí não existe. Não existe. É a questão de querer dedicar e ter um bom método. Só isso, né? Então, se você não quiser, tudo bem. Mas aqui, pelo menos, o pessoal que me assiste, que participa, que me segue, normalmente quer, né? Normalmente tá afim, né? Assim, quer aprender porque gosta de um desafio. E também é uma língua que traz benefícios, né? Você, quando fala qualquer idioma, não é só o chinês, qualquer idioma que você domine, ainda que seja o básico, você já abre as suas portas, abre as portas para trabalho, para convites, para cultura, abre a porta para tudo, até para viagens. Coisas que você não teria oportunidade de fazer, você acaba tendo oportunidade de fazer. E ainda mais com o chinês, que é um idioma fantástico, é um idioma falado, assim, o mundo inteiro está aprendendo chinês. Né? Não é só na China que você fala chinês, o mundo inteiro está aprendendo chinês nas escolas, as crianças. Sabe? O Brasil, infelizmente, ainda não tá nessa vibe, né? Mas não é à toa que vários países estão ensinando chinês para suas crianças. E a China tem investido em vários países também. Então tem tudo uma coisa correlacionada com a outra, né? Então o chinês é um bom investimento. Não estou nem dizendo de dinheiro, estou dizendo de tempo. É um bom investimento de tempo. E de dinheiro, obviamente, se você quiser acelerar o processo. Mas principalmente do tempo que você está gastando com aquilo. É um excelente investimento de tempo, né? Porque o nosso tempo, ele é precioso, né? Vale muito, a nossa vida, né? Nossa vida passa, a gente vai morrer. Então, nosso tempo vale muito. Cada minuto que eu tô viva tem um valor enorme. Eu valorizo cada minuto da minha vida. E gastar esse tempo aprendendo chinês, falando em chinês, viajando, abrindo as portas e tudo, é um valor muito grande. Você investiu bem o seu tempo. Eu falo isso até para qualquer idioma, tá, gente? Não é só pro chinês, não. Eu gosto de puxar a sardinha pro chinês, porque é a minha praia, né? Mas eu falo isso para qualquer idioma, seja espanhol, italiano, alemão, árabe, não importa. Coreano, não importa. Idiomas vai ser sempre bem-vindo. Quem fala idioma, quem fala um segundo idioma, um terceiro idioma, ou sei lá quantos idiomas, é sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo. Sempre vai ter trabalho, sempre vai ter porta aberta. É assim, incrível. É incrível mesmo, tá? E, pessoal, acho que eu me prolonguei muito, mas valeu o bate-papo, né? Valeu, né? A gente fez, então, um Passando a Limpo diferente dessa vez, né? Foram várias palavras, assim, com ideogramas diferentes, com ideogramas, assim, que não dá pra ficar... Alguns até dá pra você fazer a historinha, mas alguns não. Então, a mensagem que eu queria passar hoje é sobre o Anki mesmo. Busquem pelo Anki. Eu vou mandar lá no... Tá todo mundo, né? Eu não vi. Eu vou ler ainda os comentários, tá? Mas... Eu vou dar uma olhada nos comentários ainda. Mas busquem pelo Anki. Não abram mão do Anki. O Anki é gratuito, não custa nada. Faça o seu caderno no Anki. Esse negócio de escrever na mão... Deixa para quando você já dominar um pouco mais, assim, um número maior de ideogramas, as frases, aí você deixa para treinar, porque isso leva tempo para você digitar, escolher o ideograma, depois treinar, é rapidinho que você faz ali no Anki e que vai te dar um resultado. Desenhar na mão, para você ser assim, fluente, né, vamos dizer assim, não sei se tem essa palavra para desenho, né, que desenhe, por exemplo, eu faço um ditado de um texto e você vai desenhando ali tudo, escrevendo como se fosse um ditado, isso leva muito tempo, não é uma vez e outra que você rabisca um ideograma que você vai conseguir fazer isso, vai ter que levar muito tempo, e é muito tempo, anos, talvez até nem consiga, tá? Porque são muitos anos de treinamento, assim como os chineses treinam desde criança. Então,
se você tem tempo para isso, tudo bem. Mas se você quer agilidade no seu tempo, quer otimizar o tempo, faz o caderno no Anki, tá? E deixa para treinar o traço por traço depois que você já tiver um volume grande. E faça isso sabendo que é um hobby, que é por gosto, é porque gosta, né? E depois você pode até treinar mais intensamente, tá? Eu vou ler aqui os comentários então rapidamente. Muito obrigada, esclareceu minhas dúvidas sobre o estudo no Anki. Legal, Cláudia. Mais uma vez, isso é a minha opinião, tá, Cláudia? Eu não sou dona da verdade. Isso é o meu método porque eu sei que funciona. Mas existem outras formas. Assim, a minha sugestão de coração mesmo para você, tá? Estamos aqui, legal. Eu ficava confusa. Como eu saberia escrever o ideograma sem saber o pinyin? Estou gostando do seu método. Isso, exatamente. A pessoa bota o pinyin para poder ter essa informação. Você pode até pegar o pinyin. Não estou dizendo para você simplesmente ignorar totalmente, não. Você pode usar o pinyin como uma busca. Você busca o pinyin como uma ferramenta para digitar, mas não escrever o PIN, é isso que eu tô falando, entendeu? Você digita. E com o tempo você não vai mais precisar, você vai olhar, você vai lembrar do som, porque você vai focar no som. Eu faço muito ditado aqui, pega pelo ditado, tá? E você já vai digitar naturalmente, você nem vai precisar mais do PIN para isso, tá? Mas no início pode pegar sem escrever o PIN, digita só, tá? Injeção de ânimo pra gente, né, Sérgio? Legal, nunca gostei de inglês, Érica. Vai direto ao quiz para acelerar o cérebro. Isso mesmo, Arilene, foi excelente. É instigante, mas aprende. Com dedicação, exatamente. Cris, não sei o Anki porque eu não sei usar. Quero ir na sua metodologia, mas tempo está cada segundo presente na minha vida. Meu tempo está cada segundo presente na minha vida. Isso mesmo, Marilene. Abraços, Marilene. Isso mesmo. Eu vou mandar lá no canal do Telegram, Marilene tá no meu canal do Telegram, né? Eu vou mandar lá o tutorial do Anki, tá? Vale muito a pena colocar, tá bem? Eu vou ser sincera pra vocês, eu coloco no computador e sincronizo com o celular. O Sérgio consegue botar direto no celular, mas aí eu não sei se todos os aparelhos têm essa funcionalidade. Você pode botar o aplicativo. O meu, por exemplo, eu não consigo botar nada no celular, então isso é uma coisa que tem que ser visto assim. Cada um tem que ver o que tem, assim, cada aparelho é um aparelho, né? Cada um tem um smartphone diferente, né? O meu, por exemplo, não entra, ele entra o Anki já sincronizado do computador, tá? Mas quem não tem computador tem que testar o celular. Se não tiver, aí eu não sei como que faria, teria que pegar emprestado um computador de alguém para poder programar ali uma vez por semana, a cada 10 dias e sincronizar para ir treinando ao longo da semana, tá? Sempre vai ter um braço amigo aí para ajudar, uma mão amiga para ajudar, tá bem? Então tá, pessoal, olha, então eu vou ficando por aqui hoje. O Passando a Limpo de hoje foi curtinho, né? Assim, apesar da gente estar um tempão aqui falando, mas foi mais curtinho, porque eu quero que vocês peguem esses ideogramas e coloquem no Anki. Inclusive, eu vou preparar um pequeno PDF para o pessoal lá do Telegram. Quem não está no canal do Telegram, entra lá no meu canal, tá? Para poder receber esses arquivos, porque aí eu mando em PDF, mando arquivo lá, tá? Para facilitar para vocês colocarem esses ideogramas no Anki, tá bom? Os outros eu prefiro que vocês olhem lá no YouTube, vai escutando e vai digitando, vai escutando e vai digitando na hora que for colocar. E é tranquilo porque como está gravado, você pode dar o pause a hora que você quiser, tá bem? Então tá bom, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, tá? 再见，再见。